relação a isso. Sam, chegaram aqui algumas perguntas da nossa audiência, então eu convido todo mundo, né? A gente tem um tempinho ainda do programa para poder, quem quiser fazer pergunta, tiver curiosidade sobre os bastidores aqui dessa reportagem que revelou, afinal, que resort é esse? Vamos lá. Alguém do resort desconfiou que vocês estavam investigando algo? Sam, Valentina? Desconfiaram, Vale? Cara, eu entrei numa neura em um momento, assim. Eu até falei com o Sam. Eu acho que o pessoal, né, baseado em sentimento, que o pessoal da recepção ficou desconfiado com a gente, assim. Tanto que eu parei de fazer perguntas para eles. Mas o restante das pessoas, não, assim. Acho que só na recepção mesmo que eu senti um pouco tanto na mais. recepção a gente não conseguiu nenhuma informação. Assim. Não, eles cortavam. Perguntavam coisas muito simples e eles não davam nenhuma informação pra gente. Isso vai muito também do preparo, né? A gente, quando vai para uma matéria dessa de campo, a gente conversa bastante, a gente se prepara, a gente estudou para isso, né? Somos jornalistas, então a gente frequenta muitos cursos, troca muitas experiências, então a gente também sabe como conduzir essas conversas de forma que a gente não faça com que a pessoa responda aquilo que a gente quer ouvir, né? De forma alguma, a gente não conduz a conversa desse jeito, a gente deixa a pessoa muito à vontade para comentar e para que a gente possa realmente tirar as nossas conclusões sobre o que a gente está vendo ali. Esse é o papel da imprensa, né? Acho que tem mais uma pergunta, né, Duda? Vamos lá. Olá, parabéns pelo trabalho. Inclusive, a gente tem recebido muitas mensagens, né? Parabenizando o Metrópolis por esse trabalho investigativo. Eu queria deixar meu aqui agradecimento a todo mundo que está acompanhando, inclusive nos ajudando, né? As fontes são muito importantes nesse momento para que a gente possa trazer à tona todos os fatos com relação a essa história de uma vez por todas. Gostaria de saber por qual razão os funcionários chamam o primeiro comprador de fiel. Vocês sabem dizer? Então, essa pergunta a gente se fez também. O que aconteceu? O primeiro comprador é quem? Eles estão falando de quem? Do advogado? Não. Foi uma conversa que a gente teve na beirada do barco, inclusive foi com uma pessoa bastante experiente ali, que já está há muitos anos no... Enfim, não vou dar detalhe. E aí, era uma pessoa que sabia da história do resort. E aí ela veio falar pra gente assim, olha, como que começou isso aqui? Começou ali com o primo, né, o Mário Degani, o primo do Dias Toffoli, e em um determinado momento teve essa venda para os fiéis. Ele fala para os fiel, né? Até fala com o plural errado. E aí, o que aconteceu com essa pessoa específica? Tinha algumas perguntas que a gente fazia que ele dava uma assustada. Então, essa pergunta específica, eu não sei responder, a gente não sabe. Por que ele chama de fiel? O que a gente ficou com a sensação é que ele queria dizer assim, que eram pessoas daquele grupo, né? Que eram pessoas confiáveis. E até, inclusive, foi essa pessoa que apresentou pra gente o barco do ministro. E em determinados momentos eu fui sentindo que ele estava meio desconfiado com as nossas perguntas e o Sam ficava, né? E qual que é o barco do ministro? Aí eu falei assim, não, de forma alguma, assim, não precisa ser do ministro. Mas, assim, a gente não sabe essa resposta. Foi uma pergunta que a gente se fez também. De repente, quem está aí na cidade, que saiba dizer, procura a gente aqui para responder. Inclusive, teve, quando ele estava mostrando esses barcos pra gente, teve determinado momento que, assim, como ele saiu de lá, eu não vou também detalhar o que aconteceu para expor, mas quando ele saiu de perto da gente, foi uma situação em que talvez tenha tido uma desconfiança, porque, enfim, ele saiu meio abruptamente de lá, mas a gente não sabe dizer exatamente. Mas ele ter saído me possibilitou fazer imagens mais de perto do barco do ministro, então ninguém retirou a gente de lá. Ele saiu meio abruptamente e eu consegui fazer umas imagens mais aproximadas ali que estão no vídeo, inclusive. Mas a pergunta ficou sem resposta mesmo. Exato, desculpa. Qual é o nome dela? Elisângela. A gente não sabe dizer. De novo, eu quero deixar claro aqui que não teria problema algum o ministro Dias Toffoli ter uma embarcação, né? Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma renda lá com relação a isso. O problema é se o ministro realmente é dono dessa embarcação e por que é que ela não consta, né, ali do patrimônio do ministro. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, e eu vou levar esse caso ali para a Marília. Acho que tem só mais uma pergunta, né? Vocês temem sofrer algum tipo de retaliação por conta desta reportagem? Eu vou começar respondendo aqui. A gente está preparado para isso, a gente trabalha numa empresa séria, uma empresa que tem uma equipe de advogados, né? Que nos protege, que nos defende, então... É claro que a gente sempre recebe toda a sorte, né, de às vezes críticas ou ameaças, mas a gente acha que também isso não deveria,
mas faz parte, né? Não dá para se acostumar com um país que às vezes reage de uma forma muito agressiva com relação a algumas reportagens. Então a gente tem toda uma estrutura aqui para nos defender de qualquer tipo de ameaça que a gente venha sofrer. O compromisso aqui do Metrópolis é sempre com o jornalismo, com a informação, com o leitor. Então, por isso que a gente está, né, à frente dessas investigações, porque a gente sabe muito bem, né, que o compromisso da casa é, primeiro, com o interesse público, com o leitor, e não com os homens públicos que, porventura, estejam cometendo malfeitos, né? Eu queria voltar aqui para uma questão que a gente até mostrou a cena ali da Valentina